Que a paz de Deus esteja com todos. Eu sou Yolanda, da Associação Espírita Lauro Machado, e a palestra de hoje será do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição que nós vamos estar estudando é a lição de número 21, oração e renovação. Então, essa lição sobre oração e renovação, ela tem muito conteúdo a se dizer. Por quê? Porque no Evangelho nós vamos encontrar um capítulo ou mais de um capítulo que está falando sobre a oração, sobre a prece. Nós vamos ver assim que as pessoas falam rezar, outros falam orar, outros falam a prece, e tudo é a mesma coisa. Todas essas três maneiras aí de falar são as diferentes maneiras que as pessoas encontram para se referir a essa ligação com Deus. Porque no Evangelho nós vamos ver que a prece, ela é uma ligação com Deus, uma sintonia que pode ser usada para pedir, louvar e agradecer. Mas geralmente nós esquecemos as outras partes e só fazemos o quê? Pedir, pedir e pedir. E isso, muitas vezes a pessoa se decepciona. Fala que não está sendo atendida, que Deus não está ouvindo, mas Deus, Ele sempre nos ouve. Ele sempre nos ouve e manda também a resposta sempre. Mas muitas vezes a gente não está preparado para a resposta de Deus. O que a gente quer, na verdade, é que Deus nos atenda todos os nossos pedidos do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. A gente quer exigir e mandar nas coisas de Deus. E aí, muitas vezes, a decepção. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe como um pai. O próprio Evangelho diz, um pai sabe o que seus filhos precisam naquele momento. Então, nós vamos encontrar também referência sobre a oração no livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição no ato de orar, 166, um trecho que diz assim: qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Quem disse isso foi Jesus e está em Mateus capítulo 7, versículo 9. É nesta lição que vai falar que Deus, assim como um pai terrestre, não vai negar o que o seu filho pediu, mas ele vai dar aquilo que ele precisa, que ele tem necessidade, e não aquilo que ele às vezes pede e desconhece o motivo por que está pedindo. Temos também no Palavras de Vida Eterna a lição 172, oração e cooperação, que diz que quando formos orar, devemos entrar para o vosso quarto e, cerrada a porta, orai orai ao vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos recompensará. Jesus
Mateus, capítulo 6, versículo 6. Esta lição, ela vai nos dizer que muitas vezes a pessoa acha que orar é gritar bem alto, porque Deus está lá longe. Então nós temos que gritar, falar alto, esbravejar, para chegar até Deus a nossa palavra. E não é isso que acontece. Deus está conosco, muito próximo, dentro de nós. Então não é preciso gritar, não é preciso fazer nenhum barulho, porque Deus está conosco, está presente, não está longe. E nós temos também no livro dos Espíritos, no capítulo 3 da lei de adoração, e aí nós vamos lembrar também que na palestra de Haroldo Dutra Dias, sobre essa mesma lição do livro Vinha de Luz, ele vai falar sobre adoração. E é uma palestra maravilhosa que também está no YouTube. Então, ele se refere também a essa questão aqui, no livro 4 da prece, está no livro dos Espíritos. A questão é 658 e diz assim: a prece é agradável a Deus? A resposta dos Espíritos é: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Aí continua aqui falando sobre a prece, na resposta aqui, que é uma resposta um pouco longa. Mas então muitas vezes a pessoa que faz a prece acha que ela está rezando a Deus, que ela está orando a Deus, mas ela está orando é por ela mesma, porque nós, quem precisamos de entrar nessa sintonia com Deus, Deus não tem necessidade de prece. Deus já é o Pai Criador, sabe de todas as nossas necessidades, e nós que temos que elevar a nossa sintonia até Deus, fazer essa abertura para sentir Deus, para receber a resposta de Deus. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, continuando aqui, qual o caráter geral da prece? E a resposta dos Espíritos é: a prece é um ato de adoração. Então, na palestra de Haroldo, ele diz que adorar é amar, é querer estar perto, querer estar do lado, querer estar junto. E essa palavra, ela foi assim, com o passar do tempo, tomada como idolatria, como adorar uma imagem, essas coisas, mas que a adoração, na verdade, é amar a Deus, é estar próximo de Deus, é querer estar com Deus. Então, fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas, que tem no Evangelho: louvar, pedir e agradecer. Então, segue aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 4 da prece, coisas maravilhosas sobre a prece, tá? Então nós vamos encontrar em todos os livros da codificação e também nos livros suplementares vão estar falando sobre a prece. E o que eu anotei aqui do livro Vinha de Luz sobre o tema é o seguinte: o trecho que nós temos lá, o versículo, diz o seguinte: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6.
se nós formos buscar esse versículo, nós vamos encontrar muito mais falando sobre isso. Então, o que seriam esses holocaustos? O que seriam essas oblações? Pelo pecado não agradaram. Então, seriam os sacrifícios que eram feitos para agradar os espíritos de luz, para agradar a Deus. Então, fazia-se sacrifício de animais e até de pessoas. Costumavam queimar as pessoas, né, para fazer essa oferenda. E as oblações também seriam essas oferendas materiais que muitas pessoas fazem, porque é muito mais fácil você fazer uma oferenda material, seja qualquer coisa que você doar, um alimento, uma bebida, uma vela, do que fazer a reforma íntima, melhorar por dentro. Então, a pessoa acha que fazendo essa oblação, né, que é essa oferenda, seja lá qual for ela, já está feita a sua parte. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer a nossa melhora, quer a nossa reforma, quer a nossa mudança. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, desde o começo até o final, só fala em caridade, em amor, prática do bem, do perdão e essas coisas que Jesus nos ensinou. Então, vamos ver aqui, holocausto, sacrifício praticado pelos antigos hebreus em que a vítima era inteiramente queimada. Isso não agradou e não agrada a Deus. Oblações são oferendas materiais que também não agradam a Deus. E no livro Palavras de Vida Eterna, na lição 166, podemos ver então o ato de orar. E na lição 172, oração e cooperação. Todas essas lições vão falar sobre a prece, vão falar sobre como orar, e nós devemos olhar lá, até na oração dominical, né, que tem no Pai Nosso, que tem no livro do Evangelho, que vai falar sobre o Pai Nosso. Então, isso é muito importante, saber como é que a gente vai fazer a nossa prece, essa ligação com Deus, com a espiritualidade maior, com o divino, sem se preocupar com coisas materiais, com doações e tudo mais. O Pai que vê o que se passa em secreto vos recompensará. Então não precisa a gente fazer a nossa oração para mostrar para ninguém. Deus está vendo, Deus nos abençoará. Então, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos então um capítulo falando sobre oração. Pedi e obtereis. Então, essa está no Evangelho e diz que a oração, ela serve para pedir, louvar e agradecer. E qual é a parte que nós mais demoramos ou até, às vezes, esquecemos as outras partes? Seria a parte do pedir ou estarei enganado? É, a parte do pedir. É aí que a gente pede e não tem limite nos pedidos, tá? Sim, meus amigos, nós pedimos muito, são muitas as necessidades, mas como fazemos nossas orações? Como é que nós estamos fazendo as nossas orações? Será que estamos fazendo como Jesus nos ensinou? Porque Jesus, ele diz ali aos seus apóstolos no Evangelho,
como é que deve ser feita a oração. As orações, elas não precisam ser decoradas, aquelas que muitas vezes estamos só falando e que o pensamento e o coração não tomam parte na oração. E isso acontece muito, muito. A pessoa começa a falar uma oração decorada e acha que aquilo ali está sendo muito bom, mas não está. Porque na oração, o que vai ser importante vai ser o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso desejo de adoração, de estar com Deus. Jesus nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo que nem sempre nossa oração é atendida. Olha só, quando eu vi no Evangelho, pedi e obtereis, que tudo que você pede, você vai alcançar, eu fiquei muito feliz. Aí eu corri para lá e fui fazer meus pedidos. Mas acontece que não é assim. Deus vai nos atender conforme as nossas necessidades de evolução, conforme o nosso merecimento. Então não é bem assim que você pediu e vai alcançar. Aquilo que você pediu não estaria de maneira alguma prejudicando outra pessoa, estaria dentro dos ensinamentos de Jesus, só fazendo o bem? Bom, então, aqui nessa parte, todas as orações nossas serão atendidas conforme pedimos, pois nós somos às vezes como crianças que pedimos aquilo que ainda não nos é possível. Então o que acontece muito é isso. Você quer uma coisa, mas aquilo não é para o teu bem, e Deus nosso Pai, como um bom Pai, como um Pai misericordioso, Ele não nos permite, porque aquilo vai nos causar o mal. Toda oração, ela é ouvida, e toda oração tem resposta, como diz Haroldo na sua palestra. Só que essas respostas, muitas vezes, não são aquelas que nós queremos que Deus nos atenda na hora e do jeito que nós queremos. Nós estamos pedindo, nós queremos agora do nosso jeito. É isso que ele diz. Mas não é assim que acontece. Então, todas as orações, elas são ouvidas, os nossos pedidos, mas muitas vezes não vem a resposta do jeito que nós queremos, porque nós ainda não sabemos nem pedir. Então, como que nós vamos receber se nós não sabemos pedir? Nosso pedido ainda é egoísta ainda, tá? Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, para o nosso crescimento, para o nosso progresso. E às vezes o que pedimos em prece não nos será bom naquele momento. E enquanto nós estamos esperando, nós já esquecemos aquilo que nós pedimos e já queremos outra coisa. Veja só, hein? Se Deus fosse atender todos os nossos pedidos de crianças birrentas, como que seria? Dali 5 minutos você já muda de ideia, você já quer outra coisa. Temos que pensar, né? A oração, ela deve ser feita numa sintonia direta com o Criador e acreditar que o Pai nos dará o que nos for melhor, que é melhor para nós. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, diz que tudo que pedirmos em prece nos será concedido. Mas isso só vai acontecer quando nós aprendermos a pedir um pedido que só tenha o bem
que esteja dentro dos ensinos de Jesus, que seja em benefício de outra pessoa ou de nós mesmos, não esteja prejudicando ninguém, aí sim, os nossos pedidos todos vão ser atendidos. Isso vai acontecer então quando nós soubermos pedir. Quando nós conectamos com Deus através da oração sincera, sentimos nossas forças aumentarem. E quando estamos nessa conexão, abrimos as portas da alma para que os nossos sofrimentos sejam amenizados. A cura espiritual pode vir até nós nesses momentos de elevação sublime a Deus. As lágrimas de arrependimento lava tudo por dentro para a formação de novas forças. Então, é feita uma higienização com as lágrimas para que a gente readquira as forças. Através da oração, chega para nós a misericórdia de Deus. Mas, nas orações, criamos uma intimidade com o Criador. Deus, ele não precisa da oração. Quem precisa da oração somos nós. Devemos, então, aproveitar essa oportunidade de diálogo com o Pai para irmos modificando nosso interior, né? Modificando para o bem. Temos que nos colocarmos como instrumentos de Deus para os nossos irmãos mais necessitados. Então, vamos procurar corrigir nossas faltas, pois uma prece só será completa se vindo de um coração em arrependimento. Um coração que esteja limpo, sem mágoa, sem maldade, sem egoísmo, sem rancor. E não nos é só o arrependimento, é também nos esforçarmos para reparar as nossas faltas. Não é errado errar, como está no livro de José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. Pois é através do erro que nós chegamos ao acerto. Oremos com o sentimento do nosso coração para, durante a prece, Deus possa nos abençoar. E vamos então aprender a orar, aprender a fazer a nossa sintonia com Deus, para que tudo aquilo que nós pedimos possa nos ser atendido. Assim que a gente tiver condições de pedir, e pedir de uma maneira sem egoísmo e com todo o amor que Jesus nos ensinou. Agradeço a todos então. Graças a Deus